Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando aí o programa Ensinos de Jesus. Você que está nos ouvindo ou você que está nos assistindo através do YouTube ou pelas nossas redes sociais, seja muito bem-vindo ao programa Ensinos de Jesus. Este programa é um programa que tem como objetivo pregar o Evangelho. Todos os programas, todas as semanas, nós estamos aqui para falar um pouquinho do que diz a Bíblia Sagrada. O programa Ensino de Jesus já existe há mais de 6 anos e durante todo esse tempo nós temos feito os nossos programas seguindo sempre um guia de estudo. Desta vez nós estamos com o guia de estudo Ouvindo a Voz de Deus. Se você estiver em casa ou em qualquer lugar e queira receber este guia de estudo, só mandar o teu endereço para o telefone 449-9143-0313. Eu vou repetir, 449-9143-0313. Você pode receber pelo correio, gratuitamente. Também você pode receber no PDF, pelo WhatsApp. Também podemos te enviar sem nenhum problema, não tem custo nenhum. Este programa, ele tem alguns apresentadores e eu quero dar aí as boas-vindas a todos, né? Pastor Jorge Duarte, pastor, ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele cuida das igrejas aqui da nossa região, Guaíra, Marechal, Mercedes, Pato Bragado e outros patrimônios que nós temos por aí. Pastor Jorge Duarte é o responsável. E ele é a pessoa que nos ajuda sempre nesse programa. É ele, na verdade, quem responde as perguntas aí à luz da Bíblia. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Marcel. Uma alegria estarmos juntos. Os nossos amigos ouvintes, telespectadores, uma bênção no programa Ensino Jesus, que se propõe a estudar a Bíblia. Mais uma vez, estamos juntos aqui nesse momento para estudar e hoje o plano da salvação. Tema fantástico, extraordinário. Muito bem, conosco sempre o casal brilhante aqui desse programa, Fábio Bolognese. Boa tarde, Fábio. Tudo bem, Marcel, como vai? Nós estamos mais uma vez aqui com o programa Ensino de Jesus, e agora um pouco diferente, né? Para quem nos acompanha, nós estamos num estúdio, graças a Deus, um estúdio novo, né? Do programa Ensino de Jesus, e a nosso intuito é sempre trazer o melhor para todos os irmãos que nos acompanham. Você que ainda não curtiu, né? Curta a nossa página no YouTube, IASD Guaíra. Lá, todas as terças-feiras, nós teremos o lançamento, né, de um novo programa. Então, esteja conosco, nós convidamos todos para permanecer conosco e se Deus quiser, nós vamos fazer esse programa chegar a todos os lugares desse mundo e aguardar a breve volta de Jesus, né? Também Priscila Covo. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Marcel? Tudo bem, amigos? Sejam todos bem-vindos para mais um dia estudarmos a Palavra de Deus. Nós, com o programa Ensinos de Jesus, esse programa ele é distribuído e ele é apresentado em diversas rádios da nossa região. Então, você que está ouvindo pela Rádio Mercosul, 91.7, seja bem-vindo. Você que está ouvindo pela Rádio de Icaraíma, 94.7, também sejam todos muito bem-vindos. Você que está ouvindo aqui pela Tom FM, é um prazer tê-los conosco. E também, agora, nós estamos transmitindo o programa na Rádio Mercedes 87.9. É sempre um grande privilégio nós estarmos nesses meios de comunicação que nos ajudam a levar o Evangelho de Deus. Muito bem, nós vamos hoje estudar um programa, o nosso programa hoje vai falar sobre o plano da salvação. No programa passado, nós tivemos que estudar, né? A gente até não gostaria, mas tivemos que aprender um pouco sobre a origem do mal, de onde é que veio o mal, né? Quando é que isso aconteceu, qual foi a situação que Deus teve que usar para corrigir essa situação. E uma dessas situações que Deus teve que fazer para corrigir é o que nós vamos estudar hoje, que é o plano da salvação. Nós vamos ouvir uma música especial. Na volta, o pastor Jorge estará fazendo uma oração e nós vamos então dar início ao estudo da Palavra de Deus, o estudo da Bíblia, através do guia de estudo. Shackled by a heavy burden,
shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. Oh, he touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. Since I've met this blessed Savior, since he's cleansed and made me whole, I will never cease to praise him, to praise him. I'll shout it while eternity rolls. Oh, he touched me. Oh, he touched me. He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know he touched me and made me He touched me, sing it. Oh, he touched me. Let me hear you sing it. And oh, the joy. That floods my soul. Something happened. Something happened. And he touched me and let me hear you sing it like Texans sing it. He touched me. Something happened, Estamos no programa Ensino de Jesus e nesse momento nós vamos orar antes de abrir a palavra de Deus. Vamos abrir o nosso coração. Ore comigo agora. Grande e maravilhoso Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado e pelas tuas bênçãos. E nesse momento que vamos estudar sobre o plano da salvação, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a compreender por que houve um plano, por que precisamos desse plano para sermos salvos. E eu entrego agora este amigo, esta amiga que ora comigo agora. Que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja com esta família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Muito bem, como nós vamos estudar no programa de hoje o plano da salvação, é preciso que nós demos uma recapitulada no que foi estudado no programa passado. Você que ouviu ou assistiu o programa passado, deve ter entendido de onde veio o mal, né? A Bíblia relata que o mal, infelizmente, surgiu no coração de um anjo. Esse anjo que tinha o nome lá no céu de Lúcifer. Que significa anjo de luz, né? Exato. Ele subiu na cabeça dele de que ele poderia mais do que de fato ele era. Ele era uma criatura, era um anjo poderoso, era o principal dos anjos lá no céu, mas ele achou que ele podia ser Deus. E aí, desta forma, quando ele entendeu e imaginou que ele podia ser Deus, surgiu no seu coração um orgulho, surgiu a cobiça, ele quis estar no lugar de Deus, ele quis estar acima de todos os demais anjos, e além de tudo isso, dele ter corrompido a sua mente, ele também corrompeu a mente de um grande número de anjos. A terça parte, diz a Bíblia, de anjos foram enganados por agora Satanás, né? E além desses, ele também veio a este mundo, quando Deus cria o ser humano, e enganou também Eva, e por consequência Adão também. E aí o homem que era eterno, que foi criado para ser eterno, ele passa a ser mortal. E a partir do momento que ele passa a ser mortal, ele agora precisava de que Deus fizesse alguma coisa para que ele um dia pudesse ser imortal novamente. E é isso que nós vamos estudar hoje. O plano da salvação. O que é que Deus fez, pastor, para que o homem um dia possa ser imortal? Na verdade, o plano da salvação, ele é uma graça de Deus, né? É algo que Deus faz sem o ser humano merecer. E nós podemos ver que esse plano da salvação só existe porque entrou o pecado. É como se alguém estivesse uma doença terrível, né, e precisou de uma vacina de emergência. Nós tivemos esse caso na Covid, né? Era algo que já existia, mas não era para ser usado, né? Isso, não tinha sido aplicado ainda. Não tinha sido aplicado, né? Era uma necessidade. Caso... E o que nós vamos ver aqui nesse tema é que não importa quem você seja, o que tenha acontecido, onde você nasceu, todos nós precisamos desse medicamento, né? A nossa lição diz assim: independentemente de quem tenhamos sido ou o que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno. Isso é extraordinário. Que coisa interessante, né, pastor? Pensar no amor de Deus, né? Imagina que você tem um Deus que você é desobediente a Ele, muitas vezes não o honra, não o adora, mas mesmo assim Ele nos ama e nos ama eternamente. Quando Adão e Eva, os nossos primeiros pais, pecaram, Deus não os deixa sem esperança. Nós temos ali, nós vamos ver aqui na lição, a primeira promessa messiânica. Então, na pessoa de Jesus Cristo, essa promessa se cumpriu. Jesus vem para morrer numa morte terrível, morte de cruz, para nos resgatar. A Bíblia diz, Jesus mesmo disse, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. E não importa quem você tenha sido, né? Um assassino, um ladrão, uma prostituta, um drogado. Se você foi encontrado por Jesus e Ele encontra todos... A questão é, que resposta você vai dar? Você aceita, se você crê? Todos nós podemos ser salvos. Há uma saída de emergência. Há um resgate, né? E esse resgate foi pago um preço com a vida de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pastor, tem pessoas que olham para outro ser humano e dizem, nossa, esse homem é um santo homem, essa mulher é uma santa mulher. Até tem um jargão que a gente de vez em quando ouve. Esse é o santo padre, né? É um santo pastor, é o santo apóstolo, né? Mas a Bíblia, ela traz uma divergência quanto a isso, né? Porque a Bíblia diz assim, ela diz quantos dos seres humanos são pecadores? Se tem alguém do ser humano que é santo, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Nós temos alguns textos aqui. Romanos capítulo 12, capítulo 5, verso 12. Vamos pedir aqui para a Priscila ler para nós.
O Fábio, quem sabe, já pode preparar aí Romanos 6, 23. Esses dois textos, eles vão nos responder essa pergunta. Quantos pecaram? Qual o resultado do pecado? Né? Isso é importante, porque pecado é desobediência, é transgressão. Nós vimos na lição passada que pecado é a transgressão da lei de Deus. Em 1 João, capítulo 4 ali, né? O capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3 e verso 4. Isso. Vamos ver o que Paulo escreveu em Romanos 5, versículo 12. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós temos bem claro aqui, obrigado Priscila, todos pecaram. E é interessante que o pecado entrou por um homem, por uma decisão, né? Na verdade, quem pecou primeiro aqui foi Eva. Mas, imediatamente, a Bíblia menciona homem até porque a responsabilidade maior era de Adão, né? Adão tinha uma responsabilidade como sacerdote. Todos pecaram. E qual é o resultado? Qual é a consequência, Fábio, dessa decisão errada, desse pecado? Então, o verso 23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Eu acho que valeria a pena ler Romanos também, 3, 23. Romanos 3, 23. 3, 23, dentro dessa linha, em Romanos 3, 23 também podemos ver aí. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, Marcial. Todo ser humano pecou. Na verdade, nós nascemos com a natureza pecaminosa. Ou seja, nós nascemos já com a tendência para o pecado. E a outra palavra é todos pecaram e carecem, ou algumas versões... Precisam, né? Necessitam. Isso, algumas versões dizem que estão destituídos da glória de Deus. É verdade, destituídos. Destituídos. Então, a primeira coisa, nós vamos ver agora a consequência, que é a morte. Né? Todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Mas o homem perde alguma coisa no momento em que ele peca, né? O homem vai perder alguma coisa. Ele está destituído da glória de Deus. É a primeira coisa que o ser humano vai perder, né? Claro que na lição passada nós vimos que Deus deu uma ordem. Coloca Adão e Eva no jardim e diz assim, ó, estão vendo esse jardim? Vocês podem comer aqui livremente de todas as árvores, todos os frutos, menos de uma, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a maneira como Adão e Eva deveriam demonstrar amor e respeito para com Deus. Mas infelizmente falharam. Infelizmente falharam. E eles passaram isso para para os seus descendentes, essa falha de caráter. E o texto ali, em Romanos 5, ele é interessante que ele fala assim, que por um só homem entrou o pecado no mundo. E por um só homem também foi... o plano da salvação vai tirar essa questão do pecado e vai extinguir para sempre. Ou seja, resolver o problema. O problema do mal. Esse né? homem, o senhor já disse, Adão, e esse segundo homem, quem era? Esse primeiro homem é Adão, né? E o segundo homem, Paulo mesmo ali no próprio Romanos capítulo 5, ele vai dizer que Jesus Cristo, né, foi esse homem que, através da sua justiça, ou seja, através da sua vacina, ele resolve o problema do mal definitivamente. Claro que tem que crer, nós vamos ver mais para frente, tem que aceitar. Pastor, nós já falamos aqui que o homem, Adão e Eva, eles pecaram, foram expulsos do Jardim do Éden. E, além disso, Deus teve que fazer vestimentas para eles, e fez a vestimenta de um animal, que nós entendemos e cremos que ter sido um cordeiro. Até porque a Bíblia fala várias vezes do cordeiro. João Batista, quando viu Jesus, em João capítulo 1, 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 13, verso 8, fala de Jesus como o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então há várias evidências, né? Quando o homem peca agora, qual foi a reação de Deus diante do pecado do homem? Ele abandonou o ser humano, ele não se importou, falou, bom, eu criei vocês, coloquei aí perfeito, mas vocês abandonaram isso porque quiseram, eu não tenho mais nada a ver com o negócio. Ou Deus procurou o ser humano? Primeiramente, o pecado não pegou Deus de surpresa. Isso é uma realidade.
Mas vamos ver o que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 3, Priscila, do versículo 8 a 10. Gênesis 3, 8 a 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então nós estamos vendo aqui a tragédia do pecado. O pecado realmente foi uma tragédia. Deus criou o ser humano com livre-arbítrio, mas o que Deus queria era que o ser humano escolhesse o bem, escolhesse viver, escolhesse obedecer. E obediência representa a vida, desobediência é morte, né? É o afastamento de Deus. Agora, Adão, após pecar, a primeira coisa que perde é a glória de Deus. Não foi a vida que ele perdeu, foi a glória. E a glória era a própria vestimenta que eles tinham, era alguma coisa, uma luz, alguma coisa. E o caráter de Deus, né? Agora o homem está perdido. Imagina a cena, talvez Adão fica esperando, ele se esconde, foge, porque ele sabia que ia morrer. Imagina ele pensando assim: que horas vou morrer? Que momento eu vou morrer? Por isso ele foge, né? Se esconde. Mas Deus é muito bom. Se nós olharmos aqui, o verso 9, Deus pergunta: onde estás? Pergunto. Deus não sabia onde Adão estava? Deus sabia onde ele estava. Quem não sabia era Adão, onde é que ele tinha se metido, né? E Deus, essa pergunta, Deus estava dizendo assim: onde estás? Deus queria que ele refletisse o que ele havia feito. Que ele fez, onde ele estava espiritualmente. Onde ele se meteu. Agora, Deus não deixa esse casal à mercê. Vamos ver o verso 15. Em Gênesis 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15. Deus não deixou. Se a gente lesse um pouquinho mais à frente, você vai ver que Deus não amaldiçoou o homem. Deus não amaldiçoou a mulher. Deus amaldiçoou a serpente, né? Porque a culpa foi colocada na serpente. A terra foi amaldiçoada, a serpente foi amaldiçoada. O homem não. Olha o que Deus faz com o homem. Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e lhe ferirá o calcanhar. Aqui começa um plano. Nós estamos falando hoje, qual é o tema de hoje? Plano da salvação. O plano da salvação. Aqui Deus começa a colocar em ação o plano da salvação. É a primeira promessa messiânica. Um dia, um descendente da mulher, ou seja, alguém que nasceria da mulher. De mulher ou da mulher, né? Seria o resgatador, o salvador. Por isso que nós temos no Antigo Testamento o resgatador, quando alguém morria, um parente, tem ali alguém que resgatasse. Ele é um símbolo de Jesus. E aqui está a promessa: um dia, um descendente da mulher, que é Jesus. Por isso que na Bíblia, no Novo Testamento, diz assim: na plenitude do tempo, ele viria. Com a morte de Jesus, ele esmagou a cabeça da serpente, ele destruiu a serpente, Satanás. Mas ao morrer, Satanás também feriu o seu calcanhar. E nós vamos desenrolar esse tema nas próximas perguntas aqui. Pastor, qual foi então a condição da natureza humana depois que pecou? Antes de pecar, a condição da natureza humana era perfeita. Mas após o pecado, o que aconteceu? Muito bem. Quando Deus fez o ser humano, em Gênesis 1:26, como é que ele fez? A imagem e semelhança de Deus. A primeira coisa que a Bíblia menciona após o pecado é que o homem perdeu a glória. Ele viu que estavam o quê? Eles estavam nus. Então a natureza do homem antes do pecado ela era perfeita. Nós éramos parecidos com Deus. Imagem e semelhança de Deus. Fisicamente, podemos pensar, mas especialmente no caráter. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Fábio, pode ler para nós? Salmo 51, versículo 5. Como que o homem começa, o que acontece com a natureza do ser humano. Natureza, podemos pensar, emocional, física até, né? Mas acima de tudo, espiritual. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O que o salmista Davi está reconhecendo aqui? Está reconhecendo que nós nascemos com a natureza pecaminosa. Isso tem que ficar claro aqui no nosso tema de hoje. Nós não somos culpados do pecado de Adão. Eu creio que poderíamos até ler um texto, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, onde
esse texto e o verso Ezequiel 18, verso 4 e o verso 20, nos ajuda a compreender que o ser humano, porque algumas pessoas pensam que nós nascemos com a culpa de Adão. Até por essa razão, algumas denominações, algumas igrejas batizam criança. Porque eles creem que a criança, todo mundo nasce com o pecado de Adão. E a Bíblia não diz isso. Eu acho, aí é interpretação minha, né, pastor? Porque, veja, a Bíblia fala que o pecado fez separação entre Deus e o homem, né? E justamente quando a gente o pecado, ele tira o quê? O caráter de Deus que existia em nós. Que é a glória. E a gente nós viramos o quê? Nós viramos... O que é o caráter de Deus? O que reflete o caráter de Deus? A sua lei. Eu acho que a gente teve uma falha ali em conseguir cumprir a lei de Deus. Você me entende? Uma coisa que era simples, que era normal, porque nós tínhamos o seu caráter, acaba sendo um empecilho, porque o pecado, ele faz com que nós... até porque o que é o pecado? É a transgressão da lei. Também, né? É a transgressão da lei, né? O apóstolo João fala também, né? Então, mas assim, eu entendo que o pecado, ele trouxe essa nossa inimizade com a lei de Deus, que é o caráter de Deus. Porque, o que é o pecado? Vamos colocar a definição assim mais lógica que a Bíblia traz. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Exatamente. Desobediência à lei de Deus. Desobediência à lei de Deus. Então, eu acho que a gente... Essa separação é justamente a nossa dificuldade, a nossa impossibilidade pelo pecado em conseguir cumprir a lei de Deus. Em todas as suas né, em todas as suas nuances. Exatamente. Né? Até porque Mas ela é uma só, né? Só para ficar claro que nós não nascemos com a culpa de Adão, acho que o texto é bem interessante. Ezequiel, vamos ao verso 20, 18, verso 20. Priscila vai ler para nós. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então a Bíblia é clara. A alma que pecar, essa morrerá. A alma está falando pessoa. Alma, pessoa é a mesma coisa na Bíblia. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não leva o pecado do pai e nem o pai. Então, nós não nascemos com o pecado de Adão. O que nós nascemos? Natureza de Adão. E qual foi a natureza de Adão depois do pecado? O que você estava explicando era como era a natureza de Adão antes do pecado. Antes e agora. Né? E como ela se tornou depois do pecado. Se nós pensarmos em um rio, vamos pensar em um rio. Um rio que tem uma correnteza, você deitar numa boia ali, você vai subir o rio ou vai descer o rio? Vai seguir a correnteza. Vai descer, vai seguir a correnteza. Antes do pecado, obedecer, fazer as coisas certas, era como descer o rio. Era uma coisa normal. Depois do pecado, inverteu. Então, fazer as coisas erradas depois do pecado é descer o rio. Fazer as coisas certas é remar contra a correnteza. Adão, para ele pecar, ele teve que fazer força. Ele teve que... Adão e Eva agir, né? Teve uma ação. Né? Não era a natureza deles, né? Não era natural. Hoje, para nós, pecar é natural. Você olha um negócio, você sabe que faz mal para a saúde? Você quer comer, quer fazer aquilo, você sabe que vai te matar. O cigarro, por exemplo, né? O cara sabe que o cigarro mata, mas ele tem desejo de fumar. Eu chego a falar, né, pastor? Várias vezes eu já comentei isso. Tem pessoas que pelo seu estilo de vida, devem optar em não querer a vida eterna para poder permanecer vivendo o que vive. Então, depois porque não vai querer viver uma vida diferente do que vive. Né? A natureza humana, e todos pecaram, todos, né? Depois do pecado passou a ser depravada, né? Corrompida, e veja o que acontece rapidamente, logo depois da criação do mundo, pouco tempo depois, Gênesis 6, verso 5, e Jeremias 17, 9, dois textos muito interessantes. Gênesis, para os nossos ouvintes, 6, versículo 5. Logo depois da criação, poucos anos depois, em torno de 1.600 anos, foi mais ou menos um dilúvio, né? Olha o que aconteceu, olha o que a Bíblia diz. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então a Bíblia está dizendo que o desejo humano se tornou o quê? Mal.
todo desígnio do seu coração se torna mal. Os antediluvianos se tornaram mal. A maldade ela não foi somando 1, 2, 3, né? Ela se multiplicou. 3 vezes 3, 3 vezes 9, Foi enfim. se potencializando. Exatamente. O que mais a Bíblia diz aqui em Jeremias capítulo 17, verso 9? Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então, Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Então o coração do ser humano se tornou como, Marcelo? Enganoso. A maldade se multiplicou. Essa é a realidade do ser humano após o pecado. Pastor, em Romanos 7, verso 14 e 15, diz o seguinte: porque bem sabes que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Esse texto, ele é bem claro, o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Que ele sabe que a lei é espiritual, mas ele é carnal, ou seja, ele é pecador. Quando a Bíblia se trata de carnal, né? Nossa natureza. Nossa né? natureza carnal é porque está dizendo que nós somos pecadores. E interessante que ele fala assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo é genial em Romanos 7, né, pastor? Ele consegue descrever a natureza humana de uma forma tão detalhada, e o que ele fala dele é como todo mundo é. Romanos 7, assim, para meditar, eu acho que é um dos textos meditativos que mais legais, assim. Romanos é legal, mas Romanos 7 é muito legal. Já que você tocou em Romanos 7, né? Ele tem um momento que ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Está falando do pecado. Sim. E nós, mesmo convertidos, mesmo cristãos, nós temos uma luta. Com certeza. Essa é uma luta diária. Por quê? Nós estamos no mundo de pecado. A nossa natureza é pecaminosa. Agora, a conversão é um milagre que acontece. E ele fala, né, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu vou lá e Quando eu faço. vejo, eu já faço. Mas é natural. É natural isso, nossa. Um outro texto aqui para os nossos amigos ouvintes, Efésios 2, versículo 13, diz assim, ó, entre eles, ou melhor, Efésios 2, 3. Entre eles, também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E olha essa frase agora. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ele está falando dessa natureza entranhada, incrustada em nós do pecado, né? A natureza pecaminosa, ela é má. Você pensa um pouquinho. Nós pensamos assim, eu quero o melhor prato, quero a melhor parte do frango, né? Mas a gente não pensa no outro, né? Ele também merece o melhor prato, a melhor parte, né? A natureza humana, ela sempre puxa a sardinha para o seu prato. Eu né? vi uma pessoa falando, você pega uma criancinha recém-nascido, não, um bebezinho, assim, que ainda não tem noção de nada, né? Você às vezes brinca de bater e não sei o que, ele dá risada, ele acha bonito, né? É uma coisa que não tem, assim, né? Está enraizado. Tá enraizado, né? O mal. Agora, o que tem que ficar claro aqui é assim, com essa natureza nós estamos perdidos. Por isso que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Com essa natureza não há esperança para nós. A natureza do ser humano, não critique aquele bêbado na sarjeta, aquele assaltante, aquele assassino, aquela prostituta. Todos nós estamos na mesma situação. Essa é uma grande... O problema dele só é diferente do nosso, né? O pecado dele só é um pouco diferente, talvez, do nosso. Né? Porque não tem, pecado, não existe um pecadinho e um pecadão. É né? pecado, né? Então, o pecado... Qual foi o pecado de Adão? Comer de um fruto que não era para comer. Ponto. Se for ver, o pecado dele perto do nosso não é nada, né? Aparentemente. Mas o pecado é tudo igual diante de Deus. Exato. O que é diferente são as consequências. É por isso que eu digo essa nossa inimizade em conseguir cumprir a lei de Deus, né? Agora, aí que entra Deus, né? Aí que entra o plano de Deus. Pastor, vamos fazer o seguinte? Nós vamos ouvir mais uma música especial e na volta nós vamos entender o que é que Deus fez, então, para que nós deixássemos de ter essa possibilidade de só morte, né? Nós resolver só pecar e não ter o que resolver, né? Nós vamos mostrar aqui através da Bíblia que Deus resolveu o problema. Muito bem? Muito bem.
vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer, até eu morrer, até eu morrer. Muito bem, estamos de volta com o programa Ensinos de Jesus. Você ouviu uma música especial e agora nós vamos entrar no assunto, pastor. Qual foi o plano que Deus estabeleceu para salvar então essa raça caída, esse ser humano que pecou lá atrás? Se tivéssemos parado falando só de pecado e morte, nós estaríamos desesperados. Mas aqui está uma das coisas mais extraordinárias da palavra de Deus. Priscila, João capítulo 3, Evangelho de João 3, verso 16. Que plano foi esse que Deus colocou em ação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uau, isso é extraordinário. O texto começa, Maciel e amigo ouvinte, dizendo assim: Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que ele fez o quê? Ele deu, ele entregou o seu filho. Sabe, imagine você tem um filho, você teria coragem de entregar para uma pessoa bondosa, para morrer no lugar de alguém bom, de uma pessoa respeitosa, um amigo seu? Teria coragem? Eu não teria. Difícil. Só que Deus entregou o seu filho para morrer por inimigos. A Bíblia diz isso, né? Quando nós éramos o quê? Inimigos. Olha o texto, 1 Coríntios 15, verso 3. Um texto extraordinário, né? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. Lá no Antigo Testamento, quando alguém pecava, ele tinha que levar um animalzinho, cordeirinho, lembra? Sim. E colocava a mão na cabeça daquele animalzinho, daquele cordeiro, cortava o pescoço. E ele mesmo, né? O pecador é que tinha que cortar o pescoço do cordeiro. A grande pergunta, e alguns dizem, isso é injusto, isso é injusto. Mas esta era a maneira, a saída que Deus
achou para resolver o problema do pecado. Claro que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus morto. Antes da fundação do mundo, Pedro fala disso, né? Então Deus já tinha um plano. E qual que é o grande plano? É o plano da salvação. E esse plano incluía Jesus vir e pagar o preço em lugar do pecador. Lembra do cordeirinho? Repetindo aqui. O animalzinho não tinha nada a ver com o pecado, né? Mas ele morria em lugar do pecador. E a dívida, a conta estava paga. Mas em Hebreus fala que sem sangue não há perdão de pecados, né, pastor? Sem derramamento de sangue Sem não há derramamento de risco. sangue não há. Não há perdão de pecados, né? Doutor Fábio, nós estamos falando aqui agora, já entramos nesse assunto, né, que Cristo esteve aqui e morreu por cada um de nós, mas o que Jesus fez na cruz? Ele não é só o fato dele ter morrido, mas aquilo tinha um simbolismo muito forte. Qual foi esse simbolismo? O que é que ele de fato fez para que nós, seres humanos, passássemos novamente a ter a possibilidade da salvação? Muito bem. O simbolismo, né, que você disse, isso já vinha sido apontado desde o início do plano da salvação, né, Marcelo? Tudo que aconteceu com o povo de Deus, aquele povo separado, já apontava para isso de alguma forma. Bom, até entre Adão e Eva, né? Desde como o pastor falou na lição passada, né? Quando Deus fez roupas para ele, já trouxe esse simbolismo de Cristo. Mas a gente podia ir até 1 Pedro 2:24, que aqui deixa bem claro, né? O que aconteceu com Cristo, e depois nós vamos ver Isaías, porque eu acho que Isaías é bem bonita essa passagem, uma das passagens que eu mais gosto, mas 1 Pedro fala: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Veja, como que um Deus, ele se subjuga a um mundo, né? Tem uma palavra que explica isso: amor. É a única explicação. Porque ele vem, né, pastor? A gente fala, mas era Deus, mas ele não ia morrer, ele ia ressuscitar, morreu nesse mundo e tal. Mas uma vez eu ouvi uma coisa que é bastante interessante, é verdade. Lá na frente, pastor, lá na frente, quando, se Deus quiser, todos nós estivermos no céu conversando. E ele quer, né? Isso é uma verdade. O único que terá as marcas do pecado, resquícios da marca do pecado. Cicatrizes. Marcas, né? Resquícios visíveis. Será o próprio Jesus. Será o próprio Deus, né? O próprio Jesus. Então, acho que isso é muito... Tem um verso aqui em Apocalipse que resume isso aqui. Em Apocalipse 1, verso 5, no finalzinho do verso, diz assim, ó: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, talvez estamos falando, e com certeza para um amigo desesperado, uma amiga nesse momento, talvez sem saída, imaginando que a vida não tem sentido. Você é muito especial. Jesus te ama tanto, a ponto de, o texto diz, pelo seu sangue derramado na cruz, pela sua morte, ele nos libertou dos nossos pecados. Então, há esperança, há saída, há solução para o teu problema. Confia, né? Mas antes de a gente ir para a próxima pergunta, eu quero ler Isaías, porque é muito bonito isso aqui, a gente tem que deixar registrado, né? Isaías, capítulo 53, versos 5, 6 e 7. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sr. Fábio, quantos minutos nós ainda temos no programa? Nós ainda temos mais uns 10, 15 minutos ainda para a 15 minutos. gente poder comentar aí. Então, pastor, nós vamos aqui para algumas questões e elas não podem ser demoradas.
quem é que pode mudar essa natureza humana, essa natureza pecaminosa? Tem alguém que pode mudar isso? Com certeza. Duas coisas importantes. Vamos pedir para a Priscila ler Romanos capítulo 8, verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que vos habita. Então, o Espírito Santo pode nos moldar, pode nos transformar. Eu gosto muito de 1 Samuel capítulo 10, verso 6, esse texto, Marcelo, ele deixa bem claro quem é que pode mudar a nossa natureza, essa natureza má, corrompida, porque o ser humano, ele já nasce com essa natureza. Você pode pensar numa criancinha. Você tem uma criancinha ali, ele tem 2 ou 3 brinquedos, chega um coleguinha para brincar e quer pegar um dos brinquedos e ele precisa de alguém para interagir, mas ele quer todos os brinquedos para ele, não quer dividir. O que chama isso? Egoísmo. Nós nascemos com essa natureza. Mas o Espírito Santo, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, olha o que a palavra de Deus diz aqui. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles e tudo será mudado em outro homem. Então, o Espírito Santo, quando ele se aposta do coração humano, quando ele se aposta da mente humana, nós passamos a ser o quê? Uma nova pessoa, diferente. Então, o Espírito Santo é que pode mudar, transformar. Nós temos isso muito claro na Bíblia, né? E aqui eu gosto também desse texto de Romanos 8, verso 1, porque nós estamos falando que a natureza é pecaminosa, nascemos no pecado e o salário do pecado é a morte. E Romanos 8, 1 diz assim, ó, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando Cristo habita no coração humano, o que Paulo diz? Não há condenação. Não há condenação, mas nós somos também novas criaturas. Passamos a ser uma nova criatura. Eu gostava de mentir, isso morreu para mim. Até o batismo é um símbolo da morte, né? Eu gostava de roubar, isso morreu, isso é passado, não existe mais na minha vida. Eu fui pastor em Foz do Iguaçu, eu fui pastor de um homem chamado Milton. Milton foi um dos 10 mais procurados pela polícia do Paraná. Ele era assaltante de banco, assaltante de carro forte, e ele era um homem muito perigoso, para ser um dos 10 mais procurados. Mas em uma das penitenciárias ele foi preso, em Maringá, ele foi preso e ficou algum tempo, mas lá na cadeia ele conheceu Jesus. E eu conheci o Milton depois que ele encontrou Jesus. Que mudança tremenda. Ele encontrava os amigos, ex-bandidos, os antigos companheiros, e alguns diziam, como é que está a sua vida? Ele falou, agora tem uma arma que tem 2 canos, tem 66 balas, e todo mundo ficava doido, né, pela arma dele. E ele Joel falava assim, né? E ele mostrava a palavra de Deus, a Bíblia, né? Antigo e Novo Testamento, são os 2 canos, e os 66 livros. Um homem poderoso morreu, mas morreu firme em Cristo Jesus. Graças a Deus. Pastor, já entrando nesse assunto, então, como é que nós podemos obter a salvação? E essa é uma coisa assim, no mundo que nós estamos vivendo, as pessoas acham que fazer boas obras nos dá direito à salvação. E a salvação depende de nossas boas obras? Claro que não, né? Se a salvação dependesse de boas obras, Jesus nem precisava ter vindo aqui. Acho que tem que ficar bem claro isso. Mas vamos a Efésios ver o que a palavra de Deus nos diz. Efésios 2, verso 10 ao 12. Fábio, você pode ficar com Gálatas 2,16. Priscila vai ler aqui para nós. 2,10, pastor. Do 8 ao 10. Tá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós. Então, isso não é obra humana. É o que Deus faz em nós. Então, amigo ouvinte, não é pelo que você faz. Claro, nós somos criados para boas obras. Um pé de laranja, ele produz laranja porque ele é o quê? Porque ele é laranja. Se ele fosse um pé de abacate, ele produziria abacate, né? O que Paulo escreveu em Gálatas? Capítulo 2, verso 16.
Vamos lá, Gálatas 2,16 diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Isso não significa que não devemos obedecer, né? É que a obra, né, as obras, pastor, demonstram que estamos em Cristo. Elas testificam. Exato, é uma testificação. Porque se você está em Cristo, você tem boas obras. Concorda comigo? E o texto de Efésios 2, verso 10, que nós não demos muita ênfase, mas veja assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, Exatamente. as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Exato. Então, isso é muito importante, né? Se nós lermos outros textos, vamos ver que as obras fazem parte de alguém que aceitou Jesus e foi transformado. Porque você poderia até praticar boas obras, mas sem Cristo não tem sentido nenhum. Você tem pessoas que praticam boas ações, praticam, por exemplo, os espíritas, nossos irmãos espíritas, eles praticam boas obras. Muito caridosos. Muita caridade, mas eles não têm Jesus como centro, como Salvador. E isso, biblicamente, não tem muito sentido se você não tiver Jesus no sentido de salvação. Então, pela graça, sois o quê? Salvos. Salvos. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Né? Então, por quê? Imagine, qual é o preço da salvação? O preço da salvação é infinito. Não tem... Nenhum anjo poderia nos salvar. É importante também nós comentarmos aqui, né, pastor, quando em Gálatas, quando se fala das obras da lei, nós não estamos falando especificamente dos 10 mandamentos, e sim, estamos falando do Pentateuco em si, do contexto geral. Gálatas está falando, porque aqui está falando entre judeus e gentios, né? Muitas pessoas usam isso aqui para falar assim, não, mas você não precisa guardar os 10 mandamentos para ser salvo, está falando aqui ó, que ninguém vai ser justificado por isso. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Aqui eles estavam discutindo questões judaicas e gentílicas como meio de salvação, que já não que não seria, porém, aqui o contexto é totalmente outro. Nós estamos falando das obras das obras da lei, no sentido de que quando você está em Cristo, você pratica boas obras, né, pastor? E aí no contexto geral. Isso, né? E até porque Paulo aqui, por exemplo, em Romanos capítulo 2, verso 12 e 13, ele diz assim, ó: todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Todos os que pecaram sob a lei, todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. E olha o verso 13. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei que serão justificados. A lei, ela tem um objetivo, a gente vai falar no futuro isso. A lei, ela mostra o caminho, nos leva a Cristo, mas elas não servem para nos salvar. O espelho não serve para limpar a sujeira. E aqui em Gálatas você tem aquela passagem conhecida ali do final do verso 14 ali de Gálatas 2, que Paulo chega e fala, olha, se você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu, por que você quer obrigar o gentio a viver como judeu? Então isso é interessante, né, pastor? E é maravilhoso pensar que é o seguinte, todos nós, imagine que a salvação tivesse que pagar pela salvação. Os pobres não conseguiriam pagar. Sim. Imagine que você tivesse que fazer obras, alguma coisa, uma ação. Imagine uma pessoa que não tem condições de sair de uma cama num leito de dor. Como é que ele seria salvo? Deus é maravilhoso, né? A salvação, a graça está disponível a todos. Pessoal, eu queria dar mais tempo para vocês, mas infelizmente o nosso tempo está praticamente acabado. E eu vou para a última questão. Pastor, se eu não posso me salvar, se as boas obras não vão me salvar, então como é que eu posso, homem, obter a salvação? Esse texto é extraordinário. 1 João 5, verso 11, 12, e podemos ler o 13 também. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus.
Esse texto é claríssimo. Quem tem o Filho de Deus tem A vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Um outro texto está no Evangelho de João, 1 verso 12, é muito interessante também. Porque quando nós nascemos, nós falamos aqui que todos nós, depois do pecado, nascemos com a natureza pecaminosa. Então nós nascemos com a natureza pecaminosa, condenado à morte. O que precisa acontecer? Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos quais creem no seu nome. Todos que recebem Jesus podem se tornar o quê? Filhos de Deus. Então não há vida sem Jesus, não há esperança sem Jesus. E amigo ouvinte, estou falando para alguém sem esperança, você precisa de Jesus na sua vida. Você não precisa de um novo emprego para ser feliz, você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de um casamento para ser feliz, você precisa de Jesus. Todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Jesus está a uma oração apenas de distância de você. A um clique, dizer assim, eu creio, eu quero, eu aceito. Muito bem, estamos finalizando o programa Ensinos de Jesus. Nós vamos ouvir mais uma música e no final o pastor já encerra com a oração. Aí se põe uma música curtinha. Pode ir para a oração, já. Muito bem, queridos amigos, você ouviu uma música especial e nesse momento nós encerramos convidando você a dizer assim, eu creio, eu aceito o plano idealizado por Deus para a salvação, eu aceito a obra, o trabalho do Espírito Santo para transformar minha natureza pecaminosa. E eu quero entregar o meu coração a Jesus, aceitando-o como meu Salvador. Você quer isso na sua vida? Que bom que você tomou a melhor decisão. Eu quero orar com você agora. Ore comigo. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Senhor, pelo plano extraordinário da salvação. Estávamos perdidos, sem esperança, mas Jesus entrou em nosso mundo. E nesse momento, esse amigo, essa amiga que ora comigo, estamos dizendo, eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu quero ser transformado pelo Espírito Santo. Abençoe esse amigo, Senhor, esta amiga, que a paz, que a tua bondade, que a salvação reine supremo neste coração. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, o programa Ensino Jesus volta na próxima semana. Nos despedimos agora dizendo, Senhor, sobre ti levante o seu rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti e o Senhor te dê a paz. Um grande abraço, até a próxima semana.